E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Educação Virtual. E a proposta da aula de hoje é a gente fazer um pequeno projetinho. Na última aula eu tinha dito que a gente aprenderia um pouco sobre programação orientada a evento, ou que é uma extensão da máquina de estado, que foi a última aula. Só que enquanto estava preparando essa aula, eu tive uma ideia bacana para a gente incrementar essa aula de programação orientada a evento. E aí estou fazendo essa aula aqui que vai gerar um programinha pra gente que a gente vai usar na próxima aula, que vai ser efetivamente programação orientada a evento, tá? Na aula de hoje nós vamos aprender a tocar música no LabVIEW, ok? Vamos aqui para nossa telinha. Como sempre eu deixo esse programa aberto, eu esqueço de fechar, minimizar ele. Vamos lá. A ideia é a seguinte, eu estava preparando a aula de programação orientada a evento e aí eu me deparei com este caso aqui. É um programinha que eu fiz de música. Eu vou mais ou menos repetir ele aqui, só que passo a passo com vocês, e vou explicar os problemas que eu tive e como eu solucionei e por que eu fiz isso e por que ele vai ser importante. No final da aula eu vou dizer por que ele vai ser importante para a gente estar fazendo programação orientada a evento. Vamos lá. A ideia é a seguinte. Primeiro a gente vai criar um tocador de música dentro do LabVIEW. Não é difícil, ele já tem algumas coisas pré-programadas, pré-prontas. A gente vê aqui, ó, na nossa paleta de funções. Aqui embaixo tem a parte de gráficos e sons, e aqui tem a parte de sons. Tem esse bip aqui, que nada mais é do que um emissor de som. A gente coloca uma duração, uma frequência, e basicamente um som de alerta, né, que são os sons do Windows. E aí ele faz esse sonzinho, mas a gente vai tocar uma música real, uma música de um artista ou qualquer coisa do tipo que nós tenhamos no computador. Então vamos lá, vem aqui, ó, na nossa paleta de funções, gráficos, sons. Aí aqui vai ter a parte de input, que estaria relacionado ao microfone, ok? File, que seria os arquivos do nosso computador, e aqui teria output, que está relacionado à nossa caixinha de som do computador. Vamos aqui em File, porque a gente vai abrir um arquivo do computador e vai tocar ele. A gente vai precisar de File, Simple Read. E aqui ele é um leitor simples, né? No caso, ele vai ler um arquivo de áudio. Só que ele só vai fazer a leitura em forma de código. Nós precisamos ainda de um outro programa, de um outro aparato aqui, de um outro item em sons, que seria o output, o Play Waveform, que seria um tocador, né? Esse aqui iria ler o nosso programa no computador, ia passar as informações, e esse aqui vai executar utilizando aí o drive do nosso computador e as caixinhas de som. Então vamos lá. A princípio é bem simples. Eu tenho aqui uma conexão aqui, um data. Eu vou ligar a data aqui ao data. Ele vai passar a informação que esse aqui vai passar a informação que ele vai ler para esse, e esse aqui vai executar o som. Mas a princípio, esse arquivo aqui, a gente pode apertar Ctrl H. O Ctrl H, ele abre essa caixinha aqui, que é uma caixinha de ajuda. Quando eu coloco o meu mouse em cima, ele vai me dar as informações daquele item a qual o meu mouse está em cima. Então a gente vem aqui, ó, nessa caixinha de ajuda tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte: aqueles itens que não estão em negrito não são obrigatórios. Os que são em negrito são obrigatórios, e se eles não tiverem conexões realizadas, o nosso programa vai dar erro. Vai falar aqui que tem algum terminal mal conectado ou coisa do tipo. Ok? Então a gente vai vir aqui, opa, e aí tem aqui a parte do path. O path nada mais é do que a pasta aonde está o nosso arquivo. A princípio, eu não disse que arquivo ele vai ler. Então vou vir aqui, vou apertar Ctrl T para dividir nossa tela. Ó, estou com o programa todo aqui. Vamos descer isso aqui. Pronto. No Ctrl T, cadê meu programa? Está aqui. Nossa tela foi dividida, né? Aqui está o meu painel frontal, e no meu painel frontal eu vou pegar e vou criar aqui no diagrama de blocos, eu vou criar um path create control, que seria um controlador, e aqui estaria a nossa caixinha de busca dos arquivos,
que seria algo que estaria disponível para o usuário selecionar a música que ele quer tocar, enfim. Certo? A princípio, nosso programa é só isso. Depois eu vou apresentar os problemas que nós vamos ter com esse código aqui pequenininho. Vamos lá, vamos executar ele. A princípio, eu tenho que escolher uma pasta, certo? Uma coisa muito importante, o LabVIEW ele só executa arquivos WAV, tá? Você tem que pegar seu arquivo MP3 e converter para o formato WAV, certo? Eu já tenho aqui 2 arquivos WAV, 2 músicas, uma do Guns N' Roses e outra do Aerosmith. Vou escolher a primeira do Aerosmith. Selecionei, está selecionado e vou executar o meu programa. Esperar e está aí, ó. Nosso programa já está em execução, ele está tocando a música, só que esse programa ele tem um problema. Que problema é esse? Eu não tenho o botão de stop. Como vocês viram na nossa última aula, é importantíssimo que tenhamos o botão de stop, porque o nosso usuário ele não tem acesso a essa barra aqui que está relacionado à parte de programação. Então, a gente vai pegar esse programa e vai colocar dentro de um while, que o while vai ficar executando, o programa fica executando até que o usuário queira necessariamente fechar. Então vamos criar um while, uma execução sem fim, e associado ao while, nós vamos colocar um botão de stop. Create control. E está aqui o nosso botão de stop até então. E agora que a gente vai encontrar um problema, que é o seguinte: quando eu executar o programa, vou diminuir um pouco o som aqui. O nosso programa está em execução, está tocando a música. E quando eu aperto stop, nada acontece. O programa não para. Ou seja, eu não consigo executar nenhuma outra ação até que a música termine. Então eu não consigo, por exemplo, pausar a música, não consigo avançar a música, eu não consigo nem sequer mudar o volume da música no programa, porque eu mudei no computador, aí já é outra história. Eu não tenho nenhum controle. Então, eu tenho aqui que vir aqui abortar a execução e eu tenho que pensar numa maneira de contornar isso. Por quê? Porque o meu programa em si, ele não está errado. A princípio, eu busco um arquivo, pego os dados desse arquivo e executo. Quando acabar a execução deste arquivo, é que vai fechar um loop e aí o loop vai se repetir e aí sim eu consigo, na próxima execução, mudar minha condição aqui de stop para true e efetivamente parar o meu programa. Mas eu não posso criar um programa onde o cara só consegue mudar as coisas relacionadas à música no fim da música. Então, como a gente contorna isso? Bem, agora vai começar uma coisa um pouco mais complicada. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque o que eu vou fazer aqui, ele é a base para você fazer programas, por exemplo, que peguem uma música e acendam uma lâmpada de acordo com a batida da música, ou pisque alguma coisa de acordo com a frequência. Vocês estão entendendo? Você poderia criar, por exemplo, um programa que seria um afinador, e de acordo com o afinador você coloca uma série de LEDs em si, uma série de LEDs lá de colorido, indo, sei lá, do vermelho ao azul, criando as cores do arco-íris, e cada cor ser um tom na música, e você conectar isso através de um microfone, e de acordo com o que você vai falando, você vai ver qual é o tom que você está falando, de acordo com a cor que vai aparecendo. Então, isso é a base para fazer qualquer coisa do tipo. A gente vai estar trabalhando aqui o que seria os primórdios do processamento de sinal, no caso, o sinal de áudio, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui para contornar e fazer efetivamente esse botão aqui funcionar como um stop para o programa? Bem, primeira coisa, eu vou fazer com que a leitura do arquivo, eu não preciso ficar lendo a caixa, acessando onde está a música toda hora. Então, eu vou pegar esses 2 itens aqui e vou tirar de dentro do meu o while, porque ele vai ler somente uma vez e vai passar toda a música para dentro do while. Eu não preciso fazer essa leitura novamente. Agora, eu vou fazer outras mudanças. E, para falar a verdade, fazer essas mudanças ainda fora do programa, que é o seguinte. Esse sinal aqui, essa conexão aqui, é uma conexão de onda, ok? Essa é um cluster, ok? Ele carrega várias informações.
ele carrega várias informações que não necessariamente são do mesmo tipo. A gente aprendeu que a gente consegue fazer uma array. Uma array, no caso, seria um vetor onde eu tenho vários números, ou várias strings, ou vários booleanos, vários verdadeiro ou falso. Esse é uma array. Quando eu misturo número com string, com booleano, aí eu crio um cluster, ok? E aí dentro desse cluster aqui, ele é um cluster de onda, ele é um cluster de um sinal de onda. Então, e aí no caso os clusters, eles têm essa linha aqui um pouco mais grossa, um pouco mais espessa, e no caso o cluster de onda, além de ser grossa e espessa, ele tem essa coloração mais para o marrom, ok? Então, a gente vai abrir esse cluster. Para abrir esse cluster, em geral, a gente utiliza um bundle ou um bundle by name ou simplesmente um bundle. Só que esses dois aqui, eles não funcionam para esse cluster, porque esse cluster é um cluster de onda, ok? É um cluster bem específico dentro do nosso programa. Existe um bundle, entre aspas, específico para ele que vai ficar aqui em waveform. E está aqui o nosso um bundle, seria o pegar componente do waveform, pegar componente da onda, ok? Ele é muito parecido com o bundle, e aí eu consigo fazer essa conexão aqui. Opa! Deixa eu dar uma esticada. Fechar isso aqui. E aí eu vou vir para cá. Ah, lembrei. Aqui tem um erro. Um outro erro. Está associado a este cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é mais do que um leitor. Ele é quase que um armazenador de música. Então, na verdade, o seu path aqui, ele pode estar buscando mais de uma música. Você pode colocar uma pasta cheia de música e aqui apertar o Ctrl H para aparecer aqui, você tem o Position Module e o Position Offset, que estaria relacionado a qual música você iria selecionar para executar naquele momento, ok? Então, na verdade, você faz uma leitura de várias músicas. Então, o que está saindo daqui não é somente um cluster de onda, e sim vários clusters de ondas. Seria relacionado a várias músicas, 1, 2, 3 músicas. No caso aqui, eu selecionei somente uma música. Somente com uma música, o que eu vou fazer é o seguinte. Esse cluster aqui, ele não sabe, a princípio, que só tem uma música. Eu vou pegar e criar aqui um array e o index array. O que é um index array? Eu vou pegar dentro dessas várias músicas uma delas. Então, vou pegar esse meu cluster e vou ligar aqui na minha array. E aí, na saída aqui, eu poderia selecionar create constants. Aqui, esse número, ele vai me dizer qual termo da minha array eu vou pegar. Se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Como eu só tenho uma música, eu vou pegar o primeiro termo, que na verdade é o 0. Tá? Eu não preciso colocar o 0, por padrão já fica 0, para não sobrecarregar o meu programa. Então, agora sim, daqui deste array eu tenho uma música que é uma onda, certo? Aí essa uma onda eu vou conectar aqui e vou começar a ver os atributos dessa onda. Ele tem um Y, ele tem um DT, ele tem um T0 e atributo não é só um por padrão lá que fica, não é nenhuma informação importante. Ok? Vamos organizar isso aqui? Tá aqui, vamos lá, fazendo a leitura. Essa aqui é a pasta, esse aqui é o programa que vai ler o meu arquivo, vai ler as informações, os dados, o código binário do meu arquivo, vamos pensar dessa forma. Só que esse cara, ele pode ler vários arquivos. No caso, eu passo por um index array, onde eu vou selecionar somente um dos arquivos, e esse um arquivo eu vou pegar e estou abrindo aqui as informações desse arquivo, dessa onda. Toda onda ela vai ter uma amplitude, que numa música essa amplitude não é constante, né? Vamos pensar dessa maneira, que
De acordo com o volume da música, você vai variar o Y, ok? De acordo com o volume, e aí tem um intervalo também no tempo, que vai estar relacionado à frequência, que você vai mudar o tom e tudo mais. E você tem um T0. Um T0 numa música, ele por padrão é 0, tá? Que é a informação de onde a música começa. Eu poderia começar a música já na metade e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui está todas as informações. Eu não preciso do T0, eu vou ocultar ele aqui. Eu só vou precisar do Y e do ΔT, certo? Aqui eu vou deletar esse cara aqui por enquanto, depois eu coloco de novo, só por questão de organização. E o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiramente, antes de jogar isso dentro do while, eu vou criar um gráfico dessa minha música. Seria o espectro das músicas, né? Eu vou vir aqui, ó, em... cadê? O gráfico vai ser do lado de cá, né? Você vai no painel frontal, clica com o botão direito, tem aqui gráfico. E aí você vai escolher esse gráfico aqui, ó, XY, que nós vamos trabalhar com essas duas coordenadas, XY. Vou criar meu gráfico aqui. E agora eu tenho que pegar e criar um vetor X e um vetor Y para conectar neste gráfico. Bem, o vetor Y ele já está criado. Aqui eu tenho um vetor. Deixa eu criar aqui agora. Esse gráfico ele vai funcionar através do bundle, ou seja, eu vou ter que juntar o X e o Y em uma única informação para estar passando para dentro do gráfico, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, já que eu vou juntar duas informações, eu vou pegar o bundle, vou pegar esse aqui. Bundle my name, só bundle. Tá aqui. Eu vou pegar o Y, conectar aqui. E eu poderia pegar o DT e conectar aqui, porém, note o seguinte, a linha de cima, a linha do Y, ela é mais espessa que a linha de baixo. Isso porque Y é um vetor, ou seja, eu tenho vários valores de Y e eu só tenho um valor de T, ou seja, de DT. Isso é ruim. Na verdade, o DT seria o seguinte, imagina que eu tenho um gráfico, certo? Eu tenho um gráfico, vou pensar assim, Y por X. Eu tenho um gráfico Y por X, ou melhor, Y por T. O que é o DT? DT é o intervalo entre um ponto e outro no eixo X. Na verdade, como o DT é um valor fixo, o que eu preciso é ter o primeiro ponto tem um valor de DT, o segundo ponto tem 2 vezes o DT, o terceiro ponto tem 3 vezes o DT, o quarto ponto 4 vezes o DT e por aí vai. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou criar um vetor usando esse DT. Como eu vou fazer isso? Vou pegar, quebrar essa conexão aqui. Eu vou vir aqui e vou criar um loop. Eu vou pegar esse cara aqui, o Y, e vou contar quantos valores eu tenho de Y. Para isso eu vou usar a função dentro de array size. Eu venho aqui e vou fazer essa contagem. Aí, digamos que eu tenha 100 valores de Y. Uma música deve ter mais de 1 milhão. Mas vamos considerar que seja um valor 100. Esse valor eu vou usar dentro do meu loop. Ou seja, esse loop vai executar tantas vezes quanto eu tiver valores para Y. E aí eu vou pegar o DT e vou trazer ele aqui para dentro. E eu vou fazer o seguinte. Para a primeira execução desse loop, eu vou pegar o DT... E aí eu vou usar agora atalho Ctrl barra de espaço e multiply. Que é uma multiplicação. Eu vou pegar aqui o meu DT e vou multiplicar com esse valor de I, que é a primeira execução. Daqui eu vou trazer até a sua extremidade. E do jeito que está aqui, com essa marcação aqui, esse túnel, vamos clicar aqui com o botão direito em cima do túnel. Tunnel Mode, eu tenho aqui último valor, ou seja, a princípio, cada vez que executar o loop, vai sair um valor de multiplicação e vai chegar aqui no túnel. Se eu botar aqui Tunnel Mode, último valor, last value, eu vou ter somente o último valor que sair dali. Eu não vou ter um vetor, vou ter um número. Agora, se eu colocar indexing, vai acontecer que eu vou pegar esses valores e vou criando uma array. Eu vou criando um vetor, vou colocando um embaixo do outro.
E esse concatenário aqui, ele vai colocando um valor atrás do outro, formando um único valor, mas tudo junto, sabe? Um único número. Seria assim, se o primeiro valor fosse 1, o segundo valor fosse 2, o terceiro valor fosse 3, nessa forma de concatenando, eu vou pegar e vou ter no final 1, 2, 3, eu vou ter o número 123. Eu junto tudo numa coisa só. Então, vou estar trabalhando aqui com o index. O index ele vai pegar os valores e vai armazenando como se fosse vetores. E no final, eu vou ter uma saída aqui de um vetor que eu vou estar usando aqui. Então, vamos recapitular. Eu peguei, contei aqui quantos valores eu tenho para y, porque eu vou criar um vetor no tempo com o mesmo tamanho de y. E aí, eu usei o valor aqui de y para fazer um loop. Saindo do loop aqui, eu vou ter a multiplicação do dt vezes o i é um contador, porque aí no caso, na primeira vez que o i for executar, ele é 0. Aí não importa o valor de dt é 0. Aí a segunda vez que o i for executar, ele vale 1. Aí vai ficar 1 vezes dt. Na terceira vez, ele vale 2. Aí vai ficar 2 vezes dt. E isso vai formando um vetor no tempo, com espaçamentos iguais de dt. Vai ficar 0 dt, 2 dt, 3 dt, 4 dt e por aí vai. Então aqui no final eu vou ter uma saída. E aqui eu vou pegar e vou ligar no meu gráfico. Bem, a princípio eu vou executar isso aqui somente uma vez. E temos um problema. Eu cometi esse mesmo erro anteriormente, que é o seguinte: eu tenho aqui o meu gráfico, só que ele tá invertido os eixos. Na verdade, esse gráfico aqui, ele entende x, depois y. O nosso eixo x, ele tem que ser o primeiro, ele é o de cima. O nosso eixo x é o tempo, né, a variável independente. O nosso eixo y tá aqui direto, né, o valor y. Então, na verdade, isso aqui está invertido. O y tem que ser embaixo e o x tem que ser em cima. Certo? Vamos pegar aqui, deletar. Vou pegar x em cima e y embaixo. Agora sim, beleza. Vou rodar aqui de novo o programa. Ele vai fazer uma leitura e está aqui a nossa música, né? Vou ampliar aqui para a gente ter uma visão melhor do sinal da música. E está aqui a nossa música. Até agora eu não fiz nada demais, eu só fiz uma leitura. Tem aqui ainda o meu while tá aqui. Tem nada dentro do meu while, praticamente, na prática. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou passar toda essa informação aqui. Vou organizar eles. Eu vou passar toda essa informação aqui para onde? Para dentro do meu while.